Não é natural enterrar um filho. Nunca foi. Não importa quantas rugas você tenha no rosto ou quantas noites tenha sobrevivido depois que o amor da sua vida se foi. Nada te prepara para ver o teu menino sendo colocado num caixão. Era meu único filho. Meu único elo com a mulher que amei por 40 anos. E agora estava ali, imóvel, com flores de mais e vida de menos. Durante todo o velório, eu fiquei sentado no canto, calado, apenas ouvindo. Ouvindo os cochichos, os suspiros vazios, os abraços que não diziam nada. Mas o silêncio que mais me feriu foi o da minha nora. Ela não trocou uma palavra comigo, nem um olhar. Só andava de um lado para o outro com aquele vestido preto justo demais e os olhos secos demais para alguém que dizia estar de luto. Foi quando ela se aproximou. Ela olhou para mim com uma expressão que beirava o desprezo. Se abaixou um pouco, como se estivesse me fazendo um favor, e disse como quem anuncia o horário do jantar ou o fim de um contrato. A casa agora é minha e da minha mãe. Você tem uma semana para sair. Não me obrigue a usar a justiça. Assim, sem hesitação, sem tremor na voz. Como se eu fosse um inquilino incômodo. Como se eu fosse um estorvo que ela herdou por engano. Aquilo não foi uma conversa. Foi um despejo emocional. O corpo do meu filho ainda estava no salão. Ainda tinha incenso queimando. E ela já tratava tudo como dela. Eu só a encarei. Não disse nada. Apenas sorri. Um sorriso que ela claramente não entendeu, mas que eu sabia muito bem o que significava. Aquele sorriso não era alívio, era aviso. Porque enquanto ela tentava me rebaixar como um velho descartável, eu lembrava da última conversa que tive com meu filho. Uma conversa que aconteceu dias antes dele morrer. Um encontro rápido num café simples, onde ele me entregou um envelope lacrado. Se um dia algo acontecer comigo, abre isso, vai saber a hora certa, ele disse. E foi embora com um abraço apertado que agora entendo que era despedida. Eu ainda não tinha aberto aquele envelope. Mas ali, diante daquela mulher que falava de mim como quem fala de um móvel velho que ocupa espaço, eu soube. A hora tinha chegado. Ela virou as costas logo depois, já pegando o celular, provavelmente contando aos outros que o velho aceitou calado. E de certo modo, sim, eu aceitei. Aceitei que aquele era o fim de uma era. Mas ela não fazia ideia de que naquele mesmo instante uma nova história estava prestes a começar e que não seria ela quem escreveria as regras. Eu não enterrei só meu filho naquele dia. Eu enterrei também a última gota de inocência que me restava sobre aquela mulher, e o que viria depois ela jamais teria como prever. Eu guardei aquele envelope por 7 dias. 7 dias exatos entre a tarde em que ele me entregou, com um sorriso melancólico, e o velório em que sua esposa declarou diante de todos que a casa onde morei por mais de 30 anos agora era dela e da mãe dela. Durante essa semana eu olhei para aquele envelope dezenas de vezes. Toquei nele com os dedos trêmulos, coloquei sobre a mesa da cozinha, como quem tenta decifrar um mistério só pelo peso de um papel, mas nunca tive coragem de abrir. Não, porque achava que havia algo ruim ali dentro, mas porque o ato de abrir tornaria tudo definitivo. Seria a confirmação de que meu filho sabia que estava partindo, e eu não queria aceitar isso. Até o dia em que ela falou o que falou. Naquela noite, depois do velório, voltei para casa em silêncio. A sala parecia mais fria. A televisão ainda estava ligada no canal de notícias, com o volume baixo. O prato com comida que eu havia deixado, ao sair, ainda estava ali, intocado. A casa parecia suspensa no tempo, como se soubesse que algo havia se rompido. Sentei na poltrona onde ele gostava de brincar com os pés descalços quando era criança, e abri o envelope. Dentro havia 3 documentos e uma carta escrita à mão, com a caligrafia que eu conhecia desde os tempos de escola. Pai, começava, sei que você não gosta de pensar em coisas tristes, mas depois da conversa que tive com a médica, senti que precisava tomar algumas providências. Não contei nada para ela ainda. Você sabe como minha esposa é, mas confio em você, e só em você. As palavras seguintes foram como um soco lento e contínuo. Meu filho tinha recebido o diagnóstico de uma doença degenerativa meses antes. Não contou a ninguém. Vivia com dores, com exames escondidos no carro, com um medo que disfarçava com risadas e abraços. A carta era clara. Ele não confiava na esposa para cuidar de mim, nem de suas próprias decisões, e por isso
registrou no cartório uma escritura onde transferia a casa para meu nome, em caráter vitalício e inalienável. O documento estava assinado e autenticado. A segunda folha era uma declaração registrada afirmando que qualquer tentativa de remover-me da residência sem meu consentimento deveria ser considerada uma violação da última vontade dele. E a terceira, a que me fez tremer, era o testamento, nomeando-me como guardião do imóvel e como responsável por cuidar da memória dele, dos bens, da conta conjunta, de tudo. Era mais do que um gesto legal, era uma confiança irreversível. Aquele envelope era a voz dele falando mais alto do que a arrogância da nora, mais forte que o desprezo no olhar da sogra dela, mais sólido que qualquer ameaça jurídica, e ao mesmo tempo era uma dor funda que cavava espaço no meu peito. Ele sabia que ia partir, e mesmo assim, sua maior preocupação era me proteger. Dobrei os papéis com cuidado e os coloquei numa pasta azul, daquelas que ele usava para a faculdade, e fiquei ali, sentado, olhando para o teto, revendo a cena dele me entregando aquele envelope, de mãos firmes, mas olhos tristes, revendo a infância, os domingos no quintal, os natais na sala, a primeira bicicleta, o primeiro corte de cabelo. Ele nunca foi de falar muito, mas sempre soube demonstrar. E ali, naquela pasta, estava a maior declaração de amor que ele poderia ter me deixado. A certeza de que eu não estaria sozinho, nem expulso, nem calado. Na manhã seguinte, tomei o primeiro café sem meu filho vivo neste mundo. O gosto era amargo, mas havia algo diferente em mim. Pela primeira vez em dias, eu sabia o que precisava ser feito, e seria feito do meu jeito, com silêncio, estratégia e justiça, não por vingança, mas por respeito, a mim, a ele, a nossa história. E se ela achava que um idoso quebrado e de luto não era capaz de reagir, logo descobriria que as raízes mais profundas são justamente as que não fazem barulho, até que racham o chão. Quando tudo parecia ter afundado comigo, meu filho, minha vontade, até minha fé, me lembrei do envelope, aquele que ele havia me dado dias antes, com uma frase que parecia simples demais para carregar tanto peso. Abre só se eu não voltar, tá, pai? Na hora achei que era exagero. Pensei até que fosse coisa de banco, de seguro, algo que só filho precavido faz para cuidar do velho. Mas agora, com o eco da voz da minha nora ainda martelando na minha cabeça, você tem uma semana. A casa agora é minha. Eu entendi. Ele sabia. Ele previu tudo. E ele me protegeu até o fim. Abri o envelope com as mãos tremendo. O papel dentro não era simples. Era grosso, timbrado, com selos, carimbos e uma data que fez meu peito afundar. Mais de 1 ano antes dele morrer. 1 ano. E ele nunca me contou. Estava lá em 2 vias. Uma escritura pública de doação com reserva de usufruto vitalício. O nome dele e o meu. E logo abaixo, em letras firmes, declaro, em plena consciência e saúde, que transfiro integralmente a titularidade do imóvel localizado à rua ao meu pai, Álvaro R. de Castro, permanecendo este como o único proprietário e residente legal do bem. Eu li aquilo 3 vezes, e depois mais uma, só para ter certeza que meus olhos não estavam me enganando. Mas era real, mais real que a voz fria da minha nora, mais real que o choro preso na minha garganta desde que ele partiu, mais real que todas as ameaças vazias que ela me fez naquela tarde, com a arrogância de quem acha que a morte dá direito a tudo. Ele tinha feito tudo, certo, não só a escritura, mas também o registro em cartório. Lá estava o número do livro, a matrícula, o nome do tabelião. Cada linha era uma trincheira contra o abuso. Cada carimbo era um escudo. E no fim, a assinatura dele, com letra trêmula, mas determinada. Aquela letra que eu reconheceria mesmo de olhos fechados. Eu já não estava mais sozinho. Ele estava ali, comigo, de novo. Mas o mais impressionante ainda estava por vir. Dentro do envelope havia também uma carta, escrita à mão, simples, mas com palavras que me atingiram como nenhuma ameaça da nora poderia atingir. Dizia assim: pai, eu sei que você não gosta de papelada, mas eu precisava garantir que nada e ninguém te tirasse da casa que a gente construiu juntos. Essa escritura é minha forma de te proteger, mesmo depois que eu me for. Se um dia alguém tentar tirar isso de você,
e eu temo que isso aconteça, entrega esse envelope a um advogado e confia, porque eu confio em você mais do que em qualquer um neste mundo. Com amor, sempre. Rodrigo. Eu chorei. Pela primeira vez desde que ele partiu, chorei de verdade. Não de dor, mas de alívio, de gratidão, de raiva também, confesso. Porque agora eu tinha certeza de que ele sabia. Sabia com quem estava. Casado. Sabia que a esposa que sorria para ele na frente era a mesma que planejava pelas costas. E mesmo assim, ao invés de brigar ou expor, ele agiu em silêncio. Escolheu não confrontar a crueldade com barulho, mas com proteção, com amor, disfarçado de cláusula notarial. E enquanto eu segurava aqueles papéis, veio a lembrança do dia em que ele me chamou para tomar café e entregou o envelope. Ele me olhou com aqueles olhos cansados, mas serenos. Disse que era só uma precaução, porque a vida anda estranha. Eu não entendi na hora, mas agora cada palavra dele ganhava outra dimensão. Ele estava tentando me preparar para sobreviver, depois dele. E com aquela escritura nas mãos eu sabia. Eu não precisava me desesperar, nem responder no grito, nem aceitar ameaças como verdades, porque ele já tinha resolvido tudo. No fundo, a nora achava que o papel de viúva dava direito à coroa, trono e castelo. Mas se esqueceu de um detalhe. O rei ainda estava vivo. E não era ela. Era eu, o pai, o homem que ficou. O homem que segurou a mão do filho até o fim. O que acordava de madrugada para buscar remédio. O que sentava ao lado da cama no hospital sem fazer perguntas. O mesmo homem que agora segurava o documento que derrubaria todas as mentiras dela. Eu fechei o envelope, coloquei dentro de uma pasta plástica e dormi com ele ao meu lado na cama. Porque ali, entre a dor e o papel, eu finalmente entendi que o luto não precisava ser sinônimo de derrota e que meu filho, mesmo morto, ainda era mais presente que muita gente viva. No dia seguinte, marcaria horário com o advogado e começaria, de forma silenciosa, a desmontar todo o teatro que minha nora havia montado sobre um palco de ganância, mas agora, com o roteiro verdadeiro nas mãos. Cheguei ao escritório do Dr. Henrique ainda com o cheiro do velório grudado na roupa. O luto ainda escorria pelos olhos, mas agora, misturado com outra coisa, foco. Pela primeira vez em dias, eu não sentia só dor, sentia direção. A pasta, com a escritura, estava no meu colo, bem presa. Eu a segurava como quem segura um escudo. Aquilo era o que meu filho me deixou. Não uma herança, mas um escudo contra o tipo de covardia que destrói famílias em silêncio. Henrique era mais que um advogado. Era um amigo da época em que meu filho ainda era criança e a gente dividia cerveja no quintal. Quando abri a pasta e mostrei o documento, ele pegou os óculos devagar, leu linha por linha com calma de quem já viu muita maldade ser feita dentro de casa. E quando terminou, respirou fundo e disse: Álvaro, você está mais protegido do que imagina. Isso aqui não é só uma escritura, é uma muralha. Expliquei o que havia acontecido no velório, como minha nora se aproximou com olhos frios e me falou com a certeza arrogante de quem já dividiu os móveis mentalmente. Repeti a frase que ela lançou no meio da dor. Você tem uma semana para sair. A casa agora é minha e da minha mãe. Não me obrigue a usar a justiça. Henrique escutou tudo em silêncio, sem interromper. Depois fechou a pasta, me olhou e disse: Então agora é a nossa vez de usar a justiça. Mas de verdade, ele me explicou ponto a ponto. A doação feita pelo meu filho tinha sido registrada em cartório, reconhecida com firma aberta e cláusulas robustas. A casa não estava apenas no meu nome. Estava protegida com cláusula de inalienabilidade e impenhorabilidade. Ninguém podia tomar, vender ou obrigar a transferência. Nem mesmo ela, nem mesmo com um testamento, porque meu filho, com lucidez, tinha feito questão de me blindar de tudo, inclusive da arrogância de quem acha que o luto é o momento certo para invadir território. Henrique ainda revisou outros documentos dentro da pasta. Certidão de registro, comprovantes de residência, uma declaração assinada por meu filho dizendo que a esposa não tinha participação no imóvel. Tudo ali, alinhado, como se meu filho soubesse exatamente o que viria depois. E sabia, mas
Foi o que Henrique me disse a seguir que me deu mais certeza de que estava no caminho certo. Álvaro, se ela insistir, ela pode responder por tentativa de esbulho possessório, coação no luto e ainda abuso contra idoso. Você tem mais que direito. Você tem provas. E agora eu vou deixar isso claro para ela. Ele redigiu um documento, um aviso extrajudicial, em linguagem direta, formal e sem margem para interpretação errada. Nele, afirmava que o imóvel não estava, nunca esteve e jamais estaria sob risco de partilha, doação forçada ou transferência para a viúva. Que a tentativa de intimidação verbal ocorrida durante o velório estava registrada e que qualquer nova aproximação com ameaças poderia ser interpretada como abuso de poder emocional e violência patrimonial. Em outras palavras, se ela ousasse aparecer de novo com aquele tom de "agora é tudo meu", sairia de lá direto para o tribunal. Henrique preparou também uma segunda carta, que seria fixada na porta da casa, caso ela aparecesse com a mãe ou qualquer outra pessoa tentando forçar a entrada. Era um aviso de propriedade protegida com referência ao artigo da lei, ao número da matrícula do imóvel e à ameaça de medida judicial imediata. Ele mesmo mandaria plastificar e me orientou. Coloca isso na entrada. Não tire por nada. Saí do escritório dele com uma pasta mais pesada, mas o peso agora era diferente. Não era mais o fardo de quem perdeu tudo. Era o peso da certeza, da dignidade resgatada, da memória do meu filho defendida com os próprios atos dele escritos, selados e agora ativados por mim. No caminho de volta, olhei pela janela do táxi e vi famílias andando pela rua, casais rindo, mães puxando crianças pequenas. Pensei no quanto a vida pode parecer leve para quem não está sendo atacado dentro da própria casa. E também pensei, quantos outros pais, viúvos ou idosos passam pelo que estou passando agora? Quantos não têm um filho que antecipa a traição da esposa e prepara documentos em silêncio para proteger o pai? Quando cheguei em casa, coloquei a placa na porta como Henrique mandou. Era simples, clara, mas com o peso de um tribunal. Imóvel, protegido por escritura pública registrada. Qualquer tentativa de entrada sem autorização será considerada invasão e denunciada conforme previsto em lei. Ao lado, preguei uma cópia plastificada da escritura. E embaixo, com fita dupla face, coloquei também a carta do meu filho. Porque ali, naquele pedaço de parede, havia mais do que avisos legais. Havia história, havia amor, havia justiça sendo feita em silêncio. Eu sabia que ela voltaria, e sabia que não viria sozinha. Mas naquele dia, pela primeira vez desde a morte do meu filho, eu estava preparado, não apenas com papéis, mas com a memória de um filho que me enxergou até o fim, e com a coragem de alguém que, mesmo no luto, se recusa a ser apagado por quem só sabe gritar. No sexto dia, a rua ficou mais silenciosa que o normal. É engraçado como a gente sente quando a tempestade está vindo. Não ouvi buzina, nem passos apressados, nem gargalhadas de vizinhos. Apenas aquele silêncio tenso, como o ar se encolhendo antes de um trovão. Eu já sabia. Meu relógio nem havia batido 11 da manhã, quando vi o carro prateado dobrando a esquina. Ela veio, e como imaginei, trouxe a mãe. Desceram com os ombros erguidos, as expressões firmes, como quem acredita que a vitória já estava garantida antes da luta começar. A mãe vinha com uma bolsa grande, o tipo de bolsa que não é para visitas, mas para mudança. Minha nora usava óculos escuros, não para esconder lágrimas, mas para esconder a frieza. E eu, do outro lado da janela, não tremi, porque sabia o que tinham para encontrar. Antes que pudessem sequer tocar a campainha, a mãe dela parou abruptamente ao ver a placa afixada no portão de ferro. Imóvel legalmente protegido. Qualquer tentativa de invasão será registrada e judicializada. Abaixo, uma cópia plastificada da escritura, com nome, número de matrícula, data e lá no centro, meu nome completo, em letras grandes, claras, indiscutíveis. Vi a sobrancelha da mãe dela se arquear. Vi a mão da minha nora tocar o ombro da mãe como se dissesse, não liga, isso é blefe. Mas não era. E elas sabiam. A cena que se desenrolou a seguir foi lenta, constrangedora e, de um modo que nunca desejei, previsível. Primeiro,
Tentaram parecer que não viram a placa. Bateram palmas. Chamaram. Eu não respondi. Depois, tentaram ligar. Meu celular ficou dentro da gaveta desligado. Em seguida, se aproximaram mais. Agora lendo o aviso em voz alta, como se pudessem desmenti-lo por força de repetição. Imóvel, legalmente, proteção, judicial. A mãe dela leu com a voz falhando pela primeira vez. Nora olhou para os lados. Procurava testemunhas. Procurava o palco. Mas não havia ninguém disposto a assistir o teatro. Só as câmeras que eu mesmo instalei 2 dias antes. Uma apontada para o portão, outra na lateral, captando o rosto delas em perfeita nitidez. O LED vermelho piscando era o único aviso de que cada segundo estava sendo eternizado. Foi então que minha nora fez algo que eu esperava. Tentou girar o trinco. Forçou a entrada. A mãe hesitou, mas não tentou impedir. A trava, claro, não cedeu. O portão se manteve fechado. E foi nesse instante que ela explodiu. Esse velho maluco está mentindo. A casa é do meu marido. Eu sou a viúva. Isso é uma farsa. A mãe, em vez de acalmar, endossou o absurdo. Vamos chamar a polícia. Isso é abuso emocional. Ele está doente, não pode decidir nada. Mas elas não sabiam que, antes de tudo, eu já havia registrado um boletim preventivo na delegacia local. Que meus documentos estavam com firma reconhecida, datados, legítimos. Que eu não era o velho confuso da imaginação delas. Eu era o dono da casa. E estava preparado para tudo, inclusive para o escândalo. Enquanto gritavam, eu não saí. Mas assisti, pela tela do monitor. Vi a mãe puxar o celular, ligar para alguém. Talvez um tio advogado, talvez uma prima que já tinha arrumado um quartinho nos fundos. E dizer, ele trancou tudo. Está se recusando a sair. Está nos impedindo de entrar. Vi minha nora dando murros no portão. E ouvi o que ela disse, sem saber que o áudio das câmeras estava gravando. Essa casa era meu bilhete de saída. Essa casa era meu plano. Foi ali, naquela frase, que eu entendi. Não era sobre memória, não era sobre luto, nem sequer sobre herança. Era sobre controle, poder, o mesmo que ela exercia sobre meu filho em vida. Agora, tentava estender sobre mim na morte dele. Elas ficaram ali mais 10 minutos, gritando, filmando com o celular, falando alto como se pudessem convencer a rua, mas ninguém apareceu, porque todos sabiam o que houve. Muitos viram no velório o que ela fez. Muitos cochicharam depois do enterro sobre a frieza com que se referiu à casa. E agora, bastava observar. Antes de irem embora, deixaram um bilhete no portão, rabiscado às pressas. Dizia, você será responsabilizado por tudo. Está cometendo abuso. Vamos usar todos os meios legais. Eu guardei o bilhete, com calma, sem rasgar, sem amassar, e respondi com o silêncio de quem não precisa se defender de uma mentira quando carrega a verdade nas mãos. Ou melhor, nas escrituras. E naquele fim de tarde, enquanto o sol batia na placa metálica do portão, vi o carro prateado dar ré com brusquidão. Sumiram. Mas eu sabia. Aquilo não era o fim. Era apenas o começo do desespero delas. Porque até então, elas achavam que a vitória era certa. Mas agora começaram a descobrir que estavam no lado errado da história. Eu sabia que elas voltariam. Pessoas assim não aceitam portas fechadas, nem mesmo quando há placas claras e documentos legalmente registrados. Para quem vive à base de controle e manipulação, o não é um convite para a guerra. Por isso, quando a primeira tentativa fracassou diante do portão e da escritura plastificada, eu instalei mais 2 câmeras. Uma voltada para a entrada lateral do quintal, outra escondida entre os vasos do corredor interno. Eu não tinha dúvidas. Elas tentariam forçar a entrada de algum modo. E não demorou. 2 dias depois, exatamente às 18h12, horário que escolhi por ser o mais silencioso da rua. Ouvi passos abafados pelo lado esquerdo da casa. Meu coração não acelerou. Na verdade, me sentei calmamente no sofá, com a tela do monitor ligada, e assisti. A mãe veio primeiro de salto baixo, tentando parecer alguém que estava apenas visitando o sogro. Atrás, minha nora, com o celular na mão, filmando tudo, como se a cena fosse parte de uma reportagem injusta sobre idosos malucos que se recusam a entregar a casa da família. Elas não bateram, não chamaram. Foram direto até o portão lateral, que estava trancado,
mas com uma pequena fresta que permitia ver parte do quintal. A mãe dela forçou a maçaneta, como se checasse casualmente. Minha nora deu um passo à frente, fingindo falar ao telefone. Sim, estou aqui na casa do meu falecido marido. Sim, ele está nos impedindo de entrar. Temos testemunhas. Testemunhas? A rua estava deserta, e mesmo que estivesse cheia, as únicas testemunhas reais estavam nas câmeras, e aquelas não mentem. Foi então que a tentativa de disfarce caiu por terra. A mãe tirou um molho de chaves da bolsa. Tentaram 3 chaves diferentes. Nenhuma funcionou, porque eu havia trocado todas as fechaduras no dia seguinte ao velório. A última tentativa foi mais desesperada. Forçaram o portão com o peso do ombro. A câmera do corredor captou perfeitamente o som do impacto e a imagem da maçaneta tremendo. Vi a frustração tomando conta dos rostos delas. Foi nesse momento que minha nora largou o telefone falso e gritou: "Você vai sair por bem ou..." "Por mal, velho maluco. Essa casa não é sua, essa casa é minha. Foi meu marido quem comprou, você roubou de mim." A mãe dela ficou imóvel. O grito ecoou pela rua. Uma janela do outro lado se abriu devagar, mas ninguém disse nada. Eu continuei assistindo pela tela em silêncio, gravando cada segundo, cada acusação falsa, cada ameaça. Minha nora então se aproximou da câmera da entrada sem saber que estava sendo filmada. E com o dedo em riste gritou: "Você não vai ganhar, eu vou te tirar daí nem que seja à força. A justiça está do meu lado." Era quase engraçado, porque enquanto ela falava de justiça, a imagem mostrava claramente quem estava cometendo invasão, coação e ameaças. Enquanto ela falava de direito à herança, a escritura permanecia pregada ao portão, imóvel, dizendo o contrário. E tudo isso, registrado com áudio e vídeo HD. A mãe tentou acalmá-la. Disse para não dar show, mas a essa altura, a raiva já era maior do que a razão. Minha nora chutou o portão. 1, 2 vezes. Gritou meu nome, me chamou de ladrão, me acusou de ter manipulado o filho dela. O homem que era meu filho. O homem que me abraçou antes de morrer e disse: "Pai, cuida do que é nosso." Eu podia ter chamado a polícia ali mesmo, mas esperei, porque quanto mais elas falavam, mais provas eu reunia. E naquele instante, tive certeza de que não era apenas uma disputa por imóvel. Era uma tentativa de apagar o último gesto de amor do meu filho. A última decisão dele em vida. Garantir que o pai não fosse jogado na rua quando partisse. Elas foram embora depois de 20 minutos. E antes de saírem, deixaram outro bilhete preso com fita isolante no mesmo portão. "Você vai pagar caro por nos provocar. Isso não vai ficar assim. Já estamos com um advogado." Eu sorri. Não porque queria briga, mas porque tudo ali era inútil diante da verdade. Naquela noite salvei os vídeos, guardei os áudios em um pendrive e liguei para meu advogado. Quando ele assistiu, disse apenas uma frase: "Elas cavaram a própria cova jurídica." E de fato, cavaram, porque a partir daquele momento, a história saiu da esfera emocional e entrou no terreno da lei. E ali, quem grita, perde. Quem filma? Pensei. Minha nora nunca soube o que era discrição. Ela falava de mim em voz alta como se estivesse narrando uma novela, mesmo em locais públicos. O café onde costumava ir com as amigas era praticamente o palco de suas mentiras. Me chamava de aproveitador. Dizia que eu estava pirando de velhice e que em breve teria que me internar para minha própria segurança. Ela contava histórias absurdas como se fossem fatos, e as amigas riam, cúmplices, achando que estavam do lado da razão. Algumas até pararam de me cumprimentar na rua, como se eu fosse um ladrão de casa, um impostor. Mas naquele dia, o roteiro mudou. Meu advogado sugeriu que a notificação fosse entregue em um momento público. Um gesto frio, legal, sem escândalo. O objetivo não era humilhá-la, mas mostrar que os tempos de teatro haviam acabado. Que agora, cada palavra dela teria consequência. Concordei com ele. Sabia exatamente onde ela estaria na manhã de sexta. Na mesma mesa de sempre, próxima à janela, com cappuccino e arrogância. Às 10h14 da manhã, um oficial de justiça entrou no café. Rosto sério, pasta embaixo do braço, passos firmes. O lugar estava cheio, como sempre, e ele não precisou perguntar por ela. Bastou olhar para o canto, onde as risadas eram mais altas que o bom senso. Aproximou-se da mesa, confirmou o nome completo e entregou o envelope marrom com as iniciais do tribunal impressas na frente.
Senhora, esta é sua notificação. Está legalmente convocada a responder judicialmente por tentativa de coação, difamação, violação de luto e abuso contra idoso. Silêncio, como se o mundo tivesse parado um instante. Ela congelou. As amigas olharam uma para a outra, como quem vê a cortina do teatro caindo. Algumas até afastaram as cadeiras discretamente. Ela pegou o envelope, mas não abriu. Ficou olhando fixamente para o brasão do tribunal, como se aquilo fosse um erro, uma armadilha. O oficial se afastou com a mesma firmeza, e ela ficou ali, em choque. Pela primeira vez, sem palavras. Pela primeira vez, sem plateia que a defendesse. As amigas começaram a inventar desculpas para sair. Uma tinha dentista, outra lembrou que tinha deixado o carro ligado. Uma delas, a que mais costumava rir das mentiras, apenas disse: "Você nunca contou que a casa não era sua." Ela tentou argumentar. Disse que era um mal-entendido, que o velho estava manipulando tudo, mas a mesa já estava vazia. E a cidade pequena onde moramos não esquece esse tipo de coisa. Mais tarde, fiquei sabendo que ela entrou no banheiro do café e chorou por quase 20 minutos. Não de arrependimento, mas de medo, porque entendeu ali que tudo o que havia construído com mentiras estava desmoronando em público, e que agora não era mais uma briga de sogro e nora. Era um processo, com provas incontestáveis, vídeos com data e hora, testemunhas, registros em cartório e um advogado experiente que não descansaria até que cada difamação fosse responsabilizada. No mesmo dia, meu advogado protocolou um pedido adicional de retratação pública. O vídeo da tentativa de invasão foi incluído como anexo. E, por fim, pedimos medida protetiva contra novas aproximações e ameaças. À noite, sentei na varanda com meu café, como sempre fazia quando meu filho ainda era vivo. Lembrei da última vez que ele se sentou ali comigo. Pai, ela nunca vai entender o que é respeito, mas você não precisa brigar, só precisa estar protegido. E eu estava, pela verdade, pelos documentos, pela memória dele. E agora, também pela lei. Minha nora não voltou ao café por semanas. As amigas nunca mais foram vistas juntas no mesmo lugar. E o dono do estabelecimento, um homem que sempre foi educado comigo, me chamou para um café cortesia no dia seguinte. Disse que tinha visto tudo e que a cidade estava começando a entender quem era quem nessa história. Eu não disse nada, apenas sorri, como fiz no velório, como fiz diante do grito, como fiz quando entreguei a escritura plastificada no portão. Porque às vezes vencer não é gritar mais alto, é saber esperar a queda de quem se apoiou em mentiras. E naquela manhã, entre caputinos frios e rostos em choque, ela finalmente caiu. A família da minha nora sempre me tratou com uma polidez artificial, daquelas que não aquecem nem ofendem, só preenchem o espaço com frases neutras. Quando meu filho ainda era vivo, eles mantinham a distância educada de quem preferia não se envolver. Mas após o velório, quando ela anunciou que herdaria a casa e que finalmente eu sairia do caminho, a atitude deles mudou completamente. A mãe dela, Dona Celeste, passou a me tratar como um intruso. Falava alto em qualquer ambiente, inclusive dentro da minha própria casa, como se já estivesse se sentindo dona daquilo tudo. Os tios começaram a vir com frequência, sempre com comentários velados sobre como a casa precisava de reforma e que talvez fosse melhor vender logo e dividir os lucros. Chegavam sem avisar, olhavam os móveis como se estivessem escolhendo o que levar. Eu observava tudo em silêncio, porque eu sabia o que eles ainda não sabiam, que estavam sendo enganados tanto quanto eu tinha sido. A virada começou com a entrega da intimação. A notícia se espalhou rápido. O oficial de justiça que foi ao café era conhecido na cidade, e alguém gravou parte da entrega com o celular. Não demorou para os grupos de mensagens compartilharem a cena, e em poucas horas, todos os familiares dela já sabiam que havia algo muito errado naquela história. O primeiro a me procurar foi o tio mais velho, o Augusto. Veio até minha casa com um semblante pesado. Perguntou se podia conversar comigo, e eu permiti. Sentou na cadeira da varanda e ficou um tempo em silêncio, olhando para a rua até que disse: "Seu filho confiava muito no senhor, né?" Eu só respondi: "Mais do que você imagina." Ele tirou do bolso uma folha impressa.
Era a cópia da escritura que estava circulando nos grupos da família. Disse que estavam todos em choque, que a sobrinha tinha contado outra história, que desde a morte do meu filho, ela afirmava que ele havia deixado tudo em nome dela, que eu era só um ocupante por pena, que não havia documento nenhum. Perguntei o que eles pensavam agora, e ele foi sincero. Ela mentiu para todo mundo, fez a gente acreditar que era viúva de ouro, herdeira de tudo, e agora parece que ela é só uma mentirosa. No mesmo dia, recebi ligação da própria mãe dela, desta vez sem arrogância. Com a voz trêmula, perguntou se podia vir conversar. Recusei, não com raiva, mas com a firmeza de quem já entendeu tudo. Ela implorou para que eu não envolvesse o nome dela no processo. Disse que não sabia da mentira da filha, que também foi usada. Eu não respondi nada. Deixei o silêncio carregar o peso da realidade. Dias depois, soube que uma reunião de família foi convocada. E lá, diante de todos, ela tentou justificar a mentira. Disse que estava abalada, que acreditava que o filho havia deixado verbalmente a casa para ela. Mas ninguém engoliu aquilo. Ela chorou, gritou, tentou inverter a situação, mas era tarde. A confiança tinha se rompido. A reputação que ela construiu, baseada em mentira, caiu como um castelo de cartas. A partir dali, os convites cessaram. As visitas pararam. A família que antes a bajulava passou a evitá-la. E o mais cruel, começaram a me tratar com respeito verdadeiro. Pela primeira vez, sem ironia, sem fingimento. O tio Augusto passou a me visitar regularmente. Ajudava no jardim, trazia pão, conversava. A dona Celeste, que antes entrava na minha casa como se fosse proprietária, passou a cruzar a rua quando me via. E os sobrinhos que antes corriam pela sala falando: "Essa casa agora é da mamãe", sumiram como poeira ao vento. No centro da cidade, ouvi conversas de conhecidos dizendo: "Ela mentiu pro próprio sangue. Imagine o que faria com o sogro." A cidade inteira tomou conhecimento da verdade. Não porque eu falei, mas porque a verdade tem o hábito de se espalhar quando é ignorada por tempo demais. Eu seguia calado, como sempre estive, tomando meu café na varanda, cuidando das flores que meu filho gostava, guardando a memória dele com o respeito que ela nunca soube ter. Naquela semana, sentei no sofá, olhei o envelope que ele havia me dado uma semana antes de morrer e entendi. Meu filho, sabia, ele viu tudo antes de mim, sentiu o veneno crescer. E mesmo assim, não brigou. Apenas me deixou as armas certas, o silêncio, os documentos, a verdade. E agora, eu estava apenas colhendo o resultado da confiança que ele depositou em mim. Sozinho. Sim, mas inteiro. E finalmente livre do teatro que por tanto tempo me cercou. Eu tinha uma vizinha chamada Dona Alzira. Ela era daquelas que observavam tudo de longe, mas que sabiam exatamente quando intervir. No dia em que minha nora e a mãe dela tentaram forçar a entrada, gritando no portão, tentando empurrar o cadeado, foi ela quem ligou para a polícia e ao mesmo tempo apontou para as câmeras que eu havia instalado semanas antes. "Seu fulano, o senhor está gravando, né? Isso precisa ser registrado." Eu apenas assenti com a cabeça. Mais tarde naquela noite, sentei no meu pequeno escritório conectado ao sistema de monitoramento e selecionei os trechos certos. Não precisava exagero. Só os fatos, as ofensas, as ameaças, os gritos, o momento em que minha nora bate com força no portão tentando arrombar. O momento em que a mãe dela diz alto e claro: "Essa casa nunca foi sua, velho. A justiça vai te arrancar daqui." Cortei o vídeo ali. Não havia necessidade de mais. O resto era evidente. Um amigo do meu filho, que é técnico de informática, me ajudou a editar o vídeo de forma limpa, direta. Sem trilha sonora, sem dramatização, apenas a imagem, o áudio e uma legenda no final. Viúva tenta tirar sogro de casa uma semana após o enterro do próprio marido. O filho já havia deixado tudo legalmente para o pai. Eu não sabia que aquele vídeo ia ganhar tanta força. Pedi apenas que fosse publicado num grupo do bairro, como aviso de que qualquer tentativa de invasão era crime. Mas o que aconteceu depois foi uma avalanche. Em menos de 24 horas, o vídeo estava em grupos de outros bairros. No dia seguinte, começou a circular no Facebook. Uma semana depois, já tinha mais de 400.000 visualizações em uma página local. O mais surpreendente foi como as pessoas começaram a me tratar depois disso. Até então,
Eu era o senhor quieto da casa da esquina. Muitos achavam que eu era ranzinza, recluso, até rabugento. Mas o vídeo mudou tudo. A narrativa virou. Passaram a me enxergar como símbolo de dignidade. Um idoso que havia sofrido em silêncio, mas que se manteve firme. Começaram a me chamar de seu fulano, o que venceu em silêncio. O apelido pegou. Caminhar pela feira se tornou uma experiência estranha. Pessoas que nunca tinham me dirigido a palavra vinham apertar minha mão. Parabéns pela sua postura. O senhor me lembra meu avô, que também foi passado para trás pela nora. O senhor mostrou como se responde com inteligência. Teve até quem me oferecesse doces, frutas, convites para eventos de aposentados. Eu recusava com educação, mas era difícil não notar o contraste. Eu era o mesmo homem, a mesma roupa, o mesmo olhar cansado. A diferença era que agora sabiam o que eu tinha suportado. Houve uma tarde em que sentei num banco da praça e um rapaz de uns 20 e poucos anos se aproximou tímido. Disse que o vídeo o ajudou a entender a situação do avô dele, que nunca tinha parado para pensar como a família pode isolar um idoso quando acha que ele atrapalha. Falou com lágrimas nos olhos. Me agradeceu, me abraçou. Eu não sabia o que dizer. Apenas bati no ombro dele e disse: fique do lado do seu avô enquanto pode. Um dia vai sentir falta. Mas o impacto não foi só emocional. A própria justiça local acelerou o processo. O juiz responsável pela causa me chamou em audiência e disse, com todas as letras, que havia visto o vídeo. Que não era comum comentar isso, mas que o material era uma prova dolorosa e cristalina da tentativa de usurpação de propriedade e abuso psicológico contra um idoso em luto. A decisão saiu em tempo recorde. Minha nora sumiu das redes, por um tempo. Depois criou um perfil novo, tentando apagar o passado. Mas era tarde. O vídeo já havia sido replicado em canais de denúncia, páginas de proteção ao idoso, e até chegou num jornal local, com o título Pai traído por nora, vira exemplo de dignidade após vídeo viralizar. Não precisei dar entrevista, nem aparecer. Minha imagem estava ali forte o suficiente. Um homem de cabeça baixa, segurando uma pasta de documentos, de pé diante do próprio portão, enquanto é ofendido por quem deveria respeitar seu luto. Na cidade, virei exemplo. Mas para mim, tudo ainda era silêncio. Porque por dentro, o buraco da ausência do meu filho continuava ali. Eu não queria fama, só queria respeito. E, principalmente, queria honrar o que meu filho havia feito. Me proteger, mesmo quando ele já sabia que não estaria mais aqui. O vídeo mudou a forma como me tratam, mas não mudou quem eu sou. Continuo levantando cedo, fazendo café, regando as plantas que ele gostava e olhando para o envelope com a letra dele, que agora mantenho, emoldurado no canto da sala, como lembrança de que, mesmo em silêncio, é possível vencer. O processo foi finalizado numa manhã nublada, silenciosa como todas as outras desde que meu filho se foi. Cheguei ao fórum com a pasta de documentos em mãos, como sempre. O juiz nem precisou de muito tempo. A escritura estava clara, o histórico de posse legítima estava ali, os vídeos das tentativas de invasão, os testemunhos dos vizinhos, a intimação anterior e o laudo do advogado detalhando o plano que meu filho havia deixado antes de morrer. Tudo convergia para uma única decisão. A casa era legal e integralmente minha. Minha nora nunca teve direito algum. Saí de lá sem comemoração, nenhum sorriso de vitória, nenhuma vontade de gritar por justiça feita. A única coisa que senti foi um esvaziamento, como se tivesse carregado por meses uma mala pesada e, ao deixá-la no chão, não tivesse mais nada nas mãos. A dor do luto não desapareceu. O nome do meu filho ecoava em cada parede da casa, mas ao menos agora ninguém tentaria apagar isso. A casa que ele cresceu, que construímos juntos aos poucos, desde o alicerce até as últimas telhas, agora estava protegida. Era meu dever manter assim. Era o último pedido que ele me fizera, ainda que silenciosamente. Na semana seguinte à sentença, soube que minha nora havia se mudado para um pequeno apartamento alugado no centro, com a mãe, que agora se recusava a falar sobre o assunto. As amigas que antes a cercavam nas mesas do café já não atendiam suas ligações. O vídeo viral havia causado estragos silenciosos, não por vingança, mas por exposição crua da verdade. Decidi que não deixaria a história acabar com um documento. Queria que ela soubesse de forma definitiva que tudo o que aconteceu
foi planejado não por ódio, mas por proteção, não minha, mas dele. E que o que ela tentou fazer não foi apenas tomar uma casa, foi trair o único homem que ainda acreditava que ela poderia ser decente. Comprei um envelope novo. Dentro, coloquei um único cartão. Era simples, branco, sem firulas. Nele, transcrevi à mão, com minha letra tremida, a última frase escrita por meu filho, no papel que ele deixara. Comigo, dentro do envelope original. Pai, confio em você. Proteja o que construímos juntos. Dobrei o cartão com cuidado, coloquei no envelope, lacrei, e fui caminhando até o prédio onde ela morava agora. Não toquei a campainha. Não queria vê-la. Não precisava dizer nada. Apenas desci os 3 degraus da entrada e deixei o envelope cuidadosamente dobrado sob a porta dela. Voltei sem pressa, com a consciência limpa, com a lembrança de que honrei meu filho como ele merecia. A vida dela seguiria, talvez em silêncio, talvez ainda amargurada, tentando encontrar culpados onde só havia consequência. Mas eu não carregaria nada disso, porque eu não fui vencido pela raiva, fui guiado pelo amor. Meses se passaram desde aquele dia. Nunca recebi resposta, nenhum telefonema, nenhuma tentativa de pedido de desculpas. Mas os vizinhos me contam, vez ou outra, que ela ainda vive olhando pelas janelas como se esperasse algo. Talvez arrependimento, talvez redenção. Eu não espero nada. Continuo regando o jardim da frente, limpando os vidros da casa com o mesmo pano velho que usávamos juntos, eu e meu filho. Continuo indo à feira aos sábados, conversando com os poucos amigos que restaram, ouvindo quando me chamam de o homem que venceu sem gritar. Guardei o envelope original em uma moldura, de madeira clara, pendurada na sala. Toda manhã, quando passo por ele, leio novamente as palavras dele, como um lembrete de que o amor de um filho pode atravessar qualquer tempestade, mesmo depois da morte. E quando algum estranho me pergunta o que houve, quando alguém se aproxima, querendo entender por que fiquei famoso de repente, apenas sorrio com a mesma calma do dia do velório. Aquele sorriso que dei quando minha nora achou que estava me vencendo. Porque só eu e meu filho sabíamos a verdade. Ele me deu as chaves. Eu apenas fechei a porta com dignidade.